O capítulo 1123 de One Piece finalmente deixou os caminhos abertos para os piratas do Chapéu de Palha fugirem de Egghead, sem a interferência dos navios inimigos. A fuga deles parecia impossível quando o navio deles foi cercado pelo Gorosei. Mas Emmett impediu que os vilões ofuscassem a nova era graças ao poder impressionante de Joy Boy! Então, amigos, fica comigo até o final para entendermos melhor sobre tudo isso. O meu nome é Kathleen, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Hoje Vamos Te Contar. Vegapunk não conseguiu sair da ilha ileso e corre o risco de perder sua vida em breve. Acontece que o maior cientista do mundo já havia planejado sua própria morte perante o governo mundial, e todos os detalhes da sua ideia arriscada eu vou te revelar aqui nesse vídeo. A capa do capítulo 1123 retoma a história da peregrinação de Yamato em seu volume 11. Nas últimas histórias de capa, as crianças que residem em Kybi haviam apedrejado Yamato, e Denjiro decidiu dar uma punição a eles pela sua hostilidade, e Yamato ficou preocupado de que Denjiro iria fazer algo cruel com as crianças. Mas a punição era apenas uma refeição com Oden, comendo ao lado de todo mundo. Elas perceberam que Yamato não é uma pessoa ruim, igual ao seu pai. Nas primeiras páginas vemos o resultado da liberação do Haki de Joy Boy em Egghead. Todos os marinheiros que compõem o Booster Call caíram no chão, até mesmo a vice-almirante Du, que possui experiência com Haki, não resistiu à onda de choque. Os únicos que permanecem acordados no local são os serafins presos na bolha de Kairosek. Observando de longe, um membro da tripulação dos gigantes reporta a Dory e Brog que os inimigos estão em um coma profundo. Eles ficam impressionados com o alcance do Haki, visto que não sentiram nenhuma hostilidade vindo dele. Dory alega que um Haki desse calibre, capaz de diferenciar seus alvos atingidos, supera até o dos Shakes. Grato pela ajuda, Luffy se despede de Emmett com seu sorriso animador. Infelizmente, o robô gigante não consegue mais se mover para dizer adeus ao sucessor de Joy Boy. Com os marinheiros fora de cena, Dory e Brog dizem para sua tripulação e os Chapéus de Palha partirem para Elbaf. Nesse momento de alívio, Luffy se esgota pelo uso do Gear 5. Bonnie fica junto com seu pai e Usopp se emociona ao reencontrar seus mestres. Enquanto o resto da tripulação comemora, Sanji questiona Vegapunk sobre as palavras que ele disse mais cedo. 2 semanas atrás, em Egghead, Vegapunk detectou sinais anormais em seus dados de energia, que alimentam os serafins. De acordo com sua pesquisa, os vestígios da Monster Flame foram roubados por alguém de dentro, como um dos satélites. Além de Vegapunk, os únicos que sabiam da traição eram Shaka e Pintágoras, então eles trabalharam em segredo para descobrir quem traiu o grupo. Os 3 mantiveram o cérebro no modo furtivo para que o conhecimento deles não vazasse aos outros satélites, porque isso deixaria o traidor em vantagem. A primeira suspeita de Vegapunk foi Lilith, já que ela representa sua maldade, mas uma semana depois, Pintágoras descobriu que o verdadeiro culpado era York. Pelas costas de Vegapunk, York passou as últimas semanas compartilhando dados com o governo mundial e roubando as pesquisas de Egghead. Ela forjou memórias falsas e adulterou mensagens para ninguém suspeitar dela, mas Vegapunk encontrou seu sinal de transmissão com Mel e Joyce. 6 dias atrás, o reino de Luluzia desapareceu, e Vegapunk sabia que isso era o sinal de uma catástrofe imaginável. A destruição de Lulucia induziu ele a acreditar que o governo mundial possui uma arma ancestral, e a Monster Flame serviu como sua fonte de energia. Repleto de amargura, Vegapunk diz que não pode simplesmente culpar o governo mundial, pois York é a representação da sua própria ganância como cientista. Pintágoras e Shaka sugerem a Estela que eles capturam York e fujam de Egghead, antes que a marinha alcance o laboratório. Entretanto, aqueles que estudam o século perdido serão perseguidos pelo resto da vida, o que deixa Vegapunk sem opção de fuga. Apenas York vai sobreviver devido à sua contribuição aos Gorosei, enquanto o resto de Egghead fica à beira da destruição. As vozes de Ohara foram apagadas sem terem a mínima chance de contar sua descoberta, mas Egghead possui recursos para levar o legado do Arqueólogos ao resto do mundo. Mesmo que ele morra no final desta batalha, Vegapunk não pretende deixar que a história do século perdido continue nas sombras do governo mundial.
Decidido a contar a verdade, Vegapunk prepara o corpo de Emmett para abrigar o seu Dendemushi de transmissão global. York fingiu ser a mesma pessoa de sempre para acompanhar Stella de perto, mas ele conseguiu despistar os sinais de suspeita, dizendo que estava fazendo experimentos com a Monterflame. Havia algumas invenções importantes demais para ficar no esquecimento como gerador de nuvenzilha, então os seus dados foram armazenados juntos com o transmissor. 2 dias atrás, Vegapunk gravou sua mensagem, programou sua morte como um sinal de ativação. Após o fim da gravação, Pentágoras, Shaka e Vegapunk decidem apagar suas memórias, para evitar que os outros satélites saibam do plano. O dispositivo tirou toda a memória relacionada aos acontecimentos das últimas 2 semanas, incluindo a identidade do traidor. Quando Vegapunk, Pentágoras e Shaka acordam, eles encontram uma carta que explica a situação atual de Egghead. Embora fosse muita informação para assimilar de uma vez, Vegapunk confia nas palavras da carta e segue seu plano à risca. A informação de que York armou com o governo mundial permaneceu no esquecimento, mas a vitória ainda era garantida desde que ele soubesse qual é o sinal da transmissão. Por fim, na hora que Vegapunk foi salvar Bonnie, ele pediu a Sanji para deixá-lo morrer. Sanji não entende aonde Vegapunk queria chegar com esse pedido, então ele apenas protege o cientista no limite do possível. Na última página do capítulo, os Chapéus de Palha fazem o brinde da vitória, junto com os gigantes, e ficam animados para conhecer Elbaf, principalmente Usopp. Além disso, foi revelado que Vegapunk também pediu a Sanji que seu bando conquiste o One Piece a todo custo. Então, amigos, esse foi o resumão do capítulo 1123 de One Piece. Já comenta aqui embaixo o que você achou. Tem alguma coisa que eu esqueci de falar aqui? Comenta aqui para eu ficar sabendo. E já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de toda novidade.